Agora vamos lá, gente. O assunto é sério, é importante porque a gente precisa realmente entender o nosso corpo, saber como é que ele funciona. Como eu digo aqui, né, a gente tem que perder uns minutinhos e entender o manual. E é isso que a gente vai fazer, falando sobre o AVC, que é o acidente vascular cerebral. É uma das principais causas de morte e de sequelas no Brasil e no mundo. Só para você ter uma ideia da seriedade, essa doença atinge 16 milhões de pessoas anualmente. No Brasil, são registradas cerca de 68 mil mortes a cada ano. Desde 2011, de acordo com o Ministério da Saúde, a doença, que era a principal causa de morte no país, passou para segundo lugar, ficando atrás do infarto. A gente sempre fala também aqui e a gente precisa ficar atento a fazer a prevenção, né? O impacto de um AVC pode ser brutal, desde uma sequela mínima na mão, uma dificuldade, até a incapacidade de se comunicar. Sem o tratamento adequado, 70% dos pacientes ficam com sequelas. E hoje a gente vai aprender sobre esse assunto, mas principalmente aprender a lidar, a prestar socorro rápido, a agir. E a gente convidou, como eu já falei, uma das maiores autoridades no assunto, que é o professor Dr. Féris Haddad Neto. Ele é um dos mais renomados microcirurgiões cerebrais no Brasil e no mundo. Ele é o chefe da neurocirurgia vascular e professor da Universidade Federal de São Paulo. Ele atua no Hospital Beneficência Portuguesa, no Albert Einstein, no Oswaldo Cruz, no Sírio-Libanês e no Santa Catarina. Ele atua como neurocirurgião convidado em hospitais de vários países, gente. Nos Estados Unidos, Espanha, Portugal, Itália. Olha que maravilha. E ele está aqui com a gente hoje, eu estou feliz da vida. Dr. Féris Haddad Neto, seja muito bem-vindo. É uma honra recebê-lo, viu? Obrigada por aceitar o nosso convite. Pode ficar sentadinho aí, eu vou ficar aqui do teu lado. A nossa turma em casa também já está participando com perguntas, mas vamos tentar explicar para as pessoas em casa, vamos lá, de trás, o que é um acidente vascular cerebral. O AVC, que é o acidente vascular cerebral, o que é? É uma falta, um excesso de sangue. Então é um distúrbio da circulação cerebral. O que causa isso? A falta de sangue seria um acidente vascular cerebral isquêmico. Faltou a célula, a sangue e a célula ela começa a ficar o quê? Ela começa a ficar tonta, é a mesma coisa. Se a gente começa a ter uma tontura, faltar sangue no cérebro, a gente começa a ficar com tontura e até chegar ao desmaio. É a mesma coisa. Se isso vai se prolongando, ela entra na morte. Então, quando você tem o acidente vascular cerebral, faltou sangue, que é o acidente vascular cerebral isquêmico. A célula primeiro ela fica tonta, e é aí que você tem que salvar esse indivíduo, impedir que ele morra. Por isso que o tempo é fundamental. E você tem também o acidente vascular cerebral hemorrágico, que é quando rompe um vaso no cérebro. E aí esse sangue, o sangue fora da cavidade, do vaso, ele é altamente destrutivo. Então, ele começa a destruir as estruturas cerebrais. E por que isso acontece? A principal causa do AVC é a hipertensão arterial sistêmica. Então, o que acontece? Os vasos respondem, subiu muito a pressão. Então, o indivíduo sofreu, como é comum isso? No frio. Por quê? No frio, naturalmente, para você manter a pressão corpórea, manter o calor, a temperatura corpórea, os vasos começam a se fechar. Então aumenta naturalmente a pressão corpórea. Então por isso que até a época mais frequente do AVC é no inverno, porque aumenta a pressão corpórea. Essa doença é mais frequente em quem tem problema de pressão alta ou não? Não tem Pode relação? estar diretamente associado à pressão, porque é casos de hipertensão, aí qualquer tipo de atividade que ocorra, que tem um aumento abrupto da pressão, pode levar ao AVC. Primeiramente, o vaso tenta se contrair e fechar, que seria um AVC isquêmico, mas muitas vezes a pressão atinge valores tão altos que ele promove um sangramento, o vaso não consegue segurar. E aí seria como se abrir uma comporta de uma hidrelétrica. E aí o sangue vem e vai destruindo tudo pela frente. Só que dependendo da área cerebral comprometida, você apresenta um tipo de déficit, que nós chamamos. Muitas vezes, o indivíduo não tem nada, ele tem simplesmente uma dor de cabeça, ou simplesmente um mal-estar. E aí, ou simplesmente, olha, começou um formigamento no braço, um formigamento na perna, ou um leve desvio da boca, e com uma regressão espontânea. Isso chama-se ataque isquêmico transitório. O que seria isso?
é quando você reverte o sintoma em 24 horas. Tá. A gente estava nas causas, então você disse que pode Quais ser... são causas? Hipertensão é a mais frequente. Outras causas, por exemplo, o do paciente que tem um problema no coração, uma insuficiência cardíaca, então, ou um trombo. A insuficiência cardíaca é a formação de um trombo no coração. Esse trombo, em algum momento, o paciente tomou um susto, fez uma atividade física, desprendeu esse trombo. Esse trombo pode ir para o cérebro e aí obstruir a passagem do sangue. E aí leva a um AVC isquêmico. Outra causa muito comum é a obstrução da carótida ao nível do pescoço. Então está muito associado a quê? A pacientes com altas taxas de colesterol, triglicérides, o indivíduo sedentário. Por quê? Porque quando você aumenta a taxa do colesterol e do triglicérides no seu sangue, o sangue fica muito viscoso. Então ele se movimenta mais lentamente. Como ele se movimenta mais lentamente, tende a depositar placas, formar placas de gordura na parede da artéria. A outra coisa também que deixa muito viscoso o sangue é a taxa da glicose aumentada. Então o indivíduo que tem diabetes e não faz o controle adequado. Então ele tem um risco maior de ter um AVC. Então, pacientes com colesterol elevado, triglicérides elevado, diabéticos descompensados, pacientes que não fazem atividade física, por quê? Porque o sangue se movimenta mais lentamente. Tem uma maior probabilidade de ter AVC. Qual um fator que aumenta em 10 vezes o risco do AVC? O cigarro. Então o cigarro é prejudicial, pode dar câncer, mas também pode ser causa de AVC. Aí nós estamos falando de um AVC cerebral, que é a mesma coisa, em últimas, a um infarto do coração. Coração e cérebro são ruins por quê? Porque as células não se regeneram. Então, se houver a morte da célula, o indivíduo ele não vai se recuperar da sequela. Se nós salvarmos esse indivíduo naquele tempo que a célula está tonta, como eu falei, é o indivíduo que com a fisioterapia ele pode voltar a ter uma atividade normal. Então vamos voltar para a gente memorizar os sintomas, porque se a gente percebe sintomas, a gente tem que agir, porque isso vai fazer diferença então na sequela. Vai fazer né? alguns sintomas. Por exemplo, o indivíduo hipertenso, que começa a ver aqueles focos brilhantes na frente, que é o sintoma que a pressão está aumentando. Começa a escurecer a visão, ter dor de cabeça, começa a ter um formigamento de um dos lados do corpo, começa a perder o movimento do braço, da perna, ou sentir que você está, o lábio está deslocando para o outro lado. Então, isso são manifestações que você pode estar tendo um acidente vascular cerebral. Mas não precisa estar tudo junto. Não, pode ser qualquer só o deslocamento do lado, pode ser só o formigamento. Isso independe, por quê? Depende da localização que está ocorrendo o AVC. Então, qualquer sintoma, se o indivíduo está tendo dor de cabeça que ele não é usual, deve procurar um médico. Se está sentindo formigamento de um dos lados do corpo, se está sentindo uma diminuição da força de um dos lados do corpo, deve procurar imediatamente. Por exemplo, se isso está evoluindo, a pessoa deve pegar um carro e ir até o hospital, um posto de saúde? Não, ela deve se chamar o serviço de emergência. Aliás, a gente tem uma arte que eu quero que você veja, porque eu gosto muito de visualizar as coisas para decorar. E aí você vendo, eu acho que você decora, porque eu sei que está na nossa cabeça. Coloca aí. Esse é o telefone para o Brasil todo. Teve um problema, é 192, tá? É o telefone para você chamar o SAMU. 192. Grava, decora, isso, é essa visão aí que você vai ter. Nossa, eu tô achando que tem alguma coisa. 192. A pessoa mesma, quando começar a sentir que está com os sintomas, não tem ninguém por perto, já liga no 192. Não estou conseguindo falar, mas liga no 192, tá? É assim que a gente tem que agir, e agir rápido, tá certo, doutor? Exatamente. Por exemplo, nos países desenvolvidos, onde você tem um grande investimento em saúde, que se fala, a moda é falar em saúde, mas o investimento é zero em saúde. O que se investe hoje? Quais são os grandes projetos? É investir no AVC. De que forma? Porque hoje, você passar mal nos Estados Unidos é melhor do que você passar mal no Brasil. Porque lá se chama, ter um exemplo, 192 aqui, depende da distância do hospital, vai um helicóptero buscar o indivíduo, por quê? Porque o tempo é o fator determinante.
aquele indivíduo que vai ter uma sequela permanente, vai ter ou não ter uma sequela permanente, essa decisão pode se dar decorrente do tempo. Aqui no Brasil, muitas vezes, o indivíduo, se não há helicóptero, o indivíduo, por exemplo, está num lugar muito distante do hospital. Até chegar no hospital. Até já passou o tempo do tratamento. Tá. O tratamento vai, em média, até 4 horas do evento. A gente fala sobre isso no próximo bloco. Okay. Então, espera só um pouquinho que eu já volto. Vamos lá, continuo com o Dr. Félix Shaddad, respondendo as nossas dúvidas agora. Eu deixei para esse momento, a gente estava falando de sintomas. Né? E a terapêutica agora. E aí depois o que fazer, né? Mas só para reforçar, então, esse nosso aprendizado em relação a sintomas, tem mais uma tela que eu quero que você olhe para prestar atenção no que você deve perceber em relação ao outro. Então, primeiro é o sorriso, né? Que seria o desvio do lábio. Então, por isso, sempre você peça para o indivíduo sorrir. Você vai ver o desvio do lábio contralateral, ao lado do AVC. Você perde o movimento da boca do lado que está tendo o AVC. Por isso que você pede para a pessoa sorrir e você ter o desvio contralateral do lábio. Pede um abraço, por quê? Porque o indivíduo que estiver tendo uma perda da força do corpo contralateral, ele não consegue levantar o braço. Então ele não consegue dar o abraço. Pede para cantar uma música? Aí depende do hemisfério dominante. Se é um AVC, isso é importante ressaltar, porque muitas vezes vem até um choque da família com o médico. O lado dominante é o lado que representa a fala, que na grande maioria das pessoas corresponde ao hemisfério cerebral do lado esquerdo. Então, quando o AVC ele é do lado esquerdo, o indivíduo perde o movimento do lado direito e tem dificuldade para falar. O hemisfério esquerdo, é mais grave você ter um AVC do lado esquerdo em relação ao direito. O direito, o indivíduo perde o movimento do lado esquerdo do corpo, só que não tem alteração da fala. Tá. Ele pode ter uma alteração momentânea, porque o AVC pode vir acoplado, vir associado a um rebaixamento da consciência. O que significa isso? O indivíduo passa a ficar sonolento. O que é ser sonolento? Quando você chama o indivíduo e ele está dormindo, ele acorda ao chamado. Quando você chama, ele não acorda e você precisa fazer um movimento doloroso, beliscar a pessoa para ela abrir os olhos, isso aí chama esse estado de torpor. Quando ela não responde a nada, aí seria o coma. Tá. Então aí você vai avaliando até a gravidade do AVC naquele momento. Então, ó, a gente tem o S de sorriso, o A de abraço e o M de música, e se nada disso estiver redondinho, é o de urgente, chama o SAMU 192. Exatamente. Doutor, tem várias perguntas aqui. A gente tem uma telespectadora que fala assim: gostaria de saber se todos os sintomas que o doutor comentou podem ser confundidos com estresse. Minha filha já sentiu algumas vezes, vários deles, sempre procurou pronto-socorro e o diagnóstico foi estresse. Ela tem 26 anos, mas já apresentou sintomas há uns 3 anos. Ela é a Raquel, de Fernandópolis, em São Paulo. Obrigada pela participação. Então pode, por quê? Mas o que gera o estresse? Aí que o estresse leva, depende da situação daquele momento, leva a um pico hipertensivo. O pico hipertensivo gera aquela coisa que nós falamos que é o ataque isquêmico transitório. Quando ela chegar ao pronto-socorro, a pressão dela vai estar normal e ela não tem nada. Mas o estresse, por exemplo, ela está numa discussão em família, ou precisa entregar um trabalho, ela está numa agitação, ela faz um pico hipertensivo, então ela responde com formigamento, por exemplo, com uma diminuição da força temporal. Ela vai pegar um copo, cai o copo, ela tem dificuldade, vai tomar água, começa a babar. Só que quando ela chegou ao hospital, já houve a melhora. Então, nesse momento, o que o médico viu? Ela em um estado normal, então atribui-se a um estresse. Então, ele muitas vezes passou um AVC que poderia ter sido diagnosticado. Olha lá, isso é interessante, hein? Aí tem uma telespectadora, que é a Jéssica, lá de Santa Cruz, no Rio de Janeiro, que diz assim: tenho 36 anos e já tive 2 AVCs com a pressão 14/9. É interessante, 2 coisas eu acho que a gente ia falar. É um AVC numa pessoa jovem, né? Isso. 2 coisas. Primeiro, quando as pessoas confundem, eu tenho pressão baixa, eu tenho pressão alta. O que é uma pressão baixa e o que é uma pressão alta?
O 12/8 que todo mundo fala, que no termo médico seriam 120/80, isso aí é metade da população apresenta essa pressão como normal. Então, por exemplo, eu tenho uma pressão baixa, é 9/6. Não, essa pressão é normal para você. 12/8, ela passa a ser alta e pode gerar um AVC, um infarto, ou ter manifestações como cefaleia, que é dor de cabeça, ou uma alteração. É muito comum em jovem ver aqueles pontinhos brilhantes. Isso aí significa que o indivíduo está com a pressão alta. Qual é a diferença do indivíduo jovem do indivíduo idoso ter pressão alta? São coisas diferentes. O indivíduo jovem, você tem que buscar uma causa. Hoje é muito comum, pelo tipo de convivência, do tipo de trabalho, colesterol alto, diabetes, até açúcar, hiperglicemia. O indivíduo faz uso de álcool, faz uso de tabaco, né, que é o cigarro, e muitas vezes hoje faz uso do energético. Ou o uso do Viagra. Então, muitos pacientes que chegam até a falecer por infarto do coração é pela utilização do Viagra. Olha, isso é um alerta importante. Exatamente. Né? Principalmente que o indivíduo tem que saber se ele é cardíaco ou não para tomar o remédio. Quem é cardíaco não pode tomar Viagra e nenhum outro similar. Não pode tomar, não pode tomar. E eu não estou falando aqui com qualquer médico, como eu disse no começo, uma das maiores autoridades em neurocirurgia do Brasil e do mundo, tá? Porque o que acontece? Quando você chega a um pronto-socorro, ele teve um infarto, Teve um infarto. Muitas vezes não se procura a causa, depende de como ele chegou. Ele teve um infarto. A causa, mortes ou causa do problema é um infarto. A outra coisa, é jovem, tem que procurar o quê? O indivíduo começou com dor de cabeça, ou teve uma cefaleia subintensa. Investigar aneurisma cerebral. Doenças renais, isso é muito comum até em indivíduos da raça negra. Jovens, então, o rim não funciona adequadamente, ele não dá manifestações de insuficiência renal, mas começa a aumentar a pressão arterial. E muitas vezes você tem um AVC e descobre que o problema do AVC era um problema renal. Então são doenças do corpo que estão ocasionando. Outra coisa, malformação arteriovenosa, cavernoma cerebral, são doenças do cérebro que ocasionam um AVC. Que aí, por exemplo, como no caso dessa nossa telespectadora Jéssica, independe da idade, né? Independe da uma idade. Malformação. Ali a gente tem casos de criança, né? Eu vou mostrar ainda hoje, daqui a pouquinho, a história do Pietro, que teve uma doença rara no cérebro, uma malformação arteriovenosa. Aliás, foi o Dr. Férez que fez a cirurgia. Isso. Né? Caso lindo, uma história linda, muito emocionante. Então, você pode acontecer tanto em adulto quanto em criança. E essas mesmas causas, como a dela, eu tenho um problema ou de dor de cabeça ou um AVC no jovem. A criança pode ter, pode ser aneurisma cerebral, malformação arteriovenosa, cavernoma, independe se é criança, jovem, a própria hipertensão arterial sistêmica. O indivíduo tem que ver se a história familiar, o indivíduo que tenha o AVC, muitas vezes ele tem história familiar. Então ele tem que procurar ver pela família a própria investigação. Minha mãe teve, o meu pai teve, o meu avô teve. Então o risco dele ter é maior. O risco é sempre se a pessoa tiver pressão alta, pressão baixa também pode... A baixa, ela pode gerar o quê? O que é interessante o cérebro em relação aos demais. Por que o indivíduo desmaia? Porque o único lugar para você vencer, para o sangue vencer a gravidade, para chegar é na cabeça. Então quando o indivíduo desmaia, ele está protegendo, ele está eliminando a gravidade para o sangue chegar. E a gente interpreta como outra situação. Mas isso é um sinal de proteção. Isso não gera o AVC. A pressão baixa não vai causar um AVC. Ela pode agravar um AVC. Se o indivíduo, isso é muito comum um erro em pronto-socorro quando o familiar não sabe da história. O indivíduo chega com uma pressão muito alta no pronto-socorro, o que o médico faz? Dá um remédio embaixo da língua, que é o Adalat, para abaixar a pressão. Cai a pressão, piora o AVC. Aí sim, porque a pressão estava alta para manter o fluxo sanguíneo cerebral. Perfeito. Doutor Férez, volta mais vezes, obrigado. Porque eu amei. A gente teve uma aula incrível aqui, né, gente? Obrigado. Foi muito bom, muito obrigada. Obrigado. E olha, tem um site maravilhoso e eu quero que você entre para conhecer mais o trabalho que é incrível. É o Show do Cérebro.
E o Facebook, o Show do Cérebro, à nossa disposição também. No Twitter, o Show do Cérebro. E não esqueça, o SAMU é 192. Até a próxima, tô esperando, viu? Agradeço. Venha obrigado. mesmo, Obrigado. foi um prazer aprender Prazer todo contigo. meu.